dia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oi, pessoal, faz tempo que vocês não me viam, né? Vocês ouviram o que ele falou, gente? Oi, bom dia. Oi, pessoal, faz tempo que vocês não me viam, né? Oi, bom dia. Ai, Jesus, hoje ele quis aparecer. Bom dia, amém? Bom dia, Lê, bom dia, Vânia, Maria Odete, amém? Carol, glória a Deus, aleluia. Bom dia, Benjamin, o pessoal tá dando bom dia. Bom dia. Hoje ele acordou empolgado, hoje ele falou que ele queria aparecer, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado, amém? Não tem deixado faltar nada sobre as nossas vidas, a glória dele está sendo intensificada sobre nós, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Para que a gente, enquanto os nossos irmãos entram, a gente vai e a gente já ora, amém? O Senhor deu alguns direcionamentos, mas depois, quando a gente terminar aqui o devocional, a gente faz, amém? Aí eu compartilho com vocês aquilo que o Senhor colocou dentro do meu espírito desde ontem, mas era para se iniciar hoje. Então vamos lá. Pai, primeiramente eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, te agradecendo, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecendo por mais este devocional que, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, conseguimos, Pai, conduzir, Senhor, até o dia de hoje, e encerrando a semana, Pai. Em nome de Jesus, encerraremos, Senhor, a nossa semana, Pai, com os devocionais completos. Pai, ouvindo, Senhor, as instruções que vêm dos mais altos céus. Eu peço que o Senhor continue, papai, colocando sobre cada um de nós agora os teus mantos de invisibilidade, nos tornando, Senhor, inacessíveis, Senhor, para qualquer tipo de tramóia, Senhor, de trama, Senhor, do inferno, Pai. Em nome de Jesus, nós nos tornamos inacessíveis, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor nos esconde agora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo das asas do grande eu sou, Adonai. Em nome de Jesus, nós bloqueamos toda intervenção maligna sobre esta live, sobre a minha vida, sobre este ministério, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Selamos nas dimensões espirituais com o sangue do Cordeiro os umbrais de onde acontece esta live. Nós repreendemos toda ação de principados, potestades e dominadores dos ares e das trevas. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, toda manifestação demoníaca. Nós repreendemos todo espírito de adivinhação. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de contenda. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, qualquer parte, Pai, que o maligno queira enviar, Senhor, e se infiltrar em nosso meio, vai ser consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Pai, eu declaro, Senhor, que entrego agora diante do teu altar, nas tuas mãos, Espírito Santo, o governo e o domínio desta live, pois o Senhor é o pastor presidente. Senhor, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Eu sou apenas, Senhor, um instrumento, Pai, que o Senhor usa para revelar, Senhor, aquilo que se passa, Senhor, em teu coração e de acordo com a tua palavra. Para isso, passo matenais, Senhor, nos meus lábios. Purifica, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos. Derrama sobre nós o espírito da sabedoria e o espírito da revelação da palavra. Que a palavra verdadeira venha a ser revelada, Pai. Que haja a revelação da palavra, não por conhecimento humano, mas por revelação do teu espírito, Pai. É o que nós oramos, Pai, nesta manhã. E eu declaro que nossos corações estão abertos, Pai, e receptíveis para aquilo que vai ser ministrado pelo Senhor, ó Deus. Tira toda a preocupação, cai por terra toda a ansiedade. Somos totalmente ouvidos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Amém? Glória a Deus, Jéssica. Glória a Deus, Bila. Louvado seja o nome do Senhor. Tânia. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bom, se existe alguém aqui que está, amém, ouvindo a live pela primeira vez, que o Espírito Santo de Deus possa trazer respostas, que o Espírito Santo de Deus possa trazer aquilo que você busca diante da presença dele. Amém? Fazemos o devocional todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45. E estamos lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 20. E, se o Senhor conduzir, o capítulo 21 hoje. Amém? Senão, vamos ficar no 20. Então, vamos lá. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? 2 Samuel, capítulo 20. E a palavra do Senhor nos diz assim: a revolta de Seba contra Davi.
Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Sheva Ben-Hiri, Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ele fez soar o chofar, a trombeta e bradou: Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para a sua tenda, ó filhos de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá acompanharam o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando do palácio e as colocou numa casa sob guarda, e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Então o rei ordenou a Amasa: Dentro de 3 dias, convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Davi disse então a Abissai: Agora, Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à grande rocha, que está em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestido seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Então Joabe cumprimentou Amasa, dizendo: Vês em paz, meu irmão? E com a mão direita pegou a barba da Amasa para beijá-lo. Porém, Amasa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amasa se esparramaram no chão, e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e exclamou: Quem está ao lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue, no meio da estrada. Quando o homem viu que todos que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui no 14, porque eu preciso compartilhar algo com vocês, amém? Povo de Deus, a gente viu aqui que durante a perseguição de Absalão sobre a vida de Davi, sobre o seu pai Davi, houve uma divisão ali, amém? Aqueles que eram da tribo de Judá continuaram ali com Davi. E uma parte do povo de Israel foi e a outra parte do povo ficou ali para servir Absalão. Com a morte de Absalão, o povo se voltou novamente para Davi, porque ele era um ungido escolhido por Deus e eles amavam Davi. Só que no meio desse povo existia um homem chamado Seba, e ele estava ali com um espírito desordeiro. Ele era desordeiro, ele gostava de causar discórdia, ele gostava de causar confusão. E ali foi o que aconteceu, ele fez tocar o chofar, a trombeta. Naquela época, quando se tocava o chofar, quando se trocava a trombeta, era sinal de que o povo partiria para a guerra. Era sinal de que aquela tribo deveria se movimentar, levantar acampamento e partir para a peleja, e partir para a guerra. Aqui, este homem, ele fez algo, amém, que não era de agrado com o coração do Senhor, mas estava nos planos de Deus acontecer. Porque tudo foi consequência do quê? Era da vontade de Deus que Absalão morresse? Não, não é da vontade de Deus. Deus não quer que ninguém perca a sua vida. Amém? Mas, de acordo com o pecado de Davi, aconteceu. O que eu quero trazer, povo de Deus, diante dessa pequena introdução aqui é: nós acabamos de entrar dentro de um mês, que é o mês de agosto. E já faz uns 2, 3 dias, mais ou menos, que nós já entramos no mês de Ave, que é um mês do calendário judaico.
Nesse mês de Ave, acontece julgamento nos tribunais celestiais. E nesse mês de Ave, há uma influência demoníaca de um espírito que ele é conhecido nas regiões de matriz africana como Oxóssi. E essa influência desse espírito que trabalha em dualidade, na verdade, é vários espíritos que estão atuando junto com ele, como um deles é Apolo nesse mês de agosto, ele traz o quê sobre a igreja e sobre as nossas vidas? Exatamente esse espírito de rebelião. É exatamente esse espírito de rebelião no meio da comunidade, no meio da igreja, no meio dentro da sua casa. Então, escuta o que eu vou te falar. Esse espírito faz com que a pessoa se comporte de multiformas diferentes. Uma hora a pessoa está bem, ela está lá, ela te ama, ela te adora, ela serve com você no ministério. Vamos falar primeiro da igreja. Ela serve com você no ministério. Para ela, você é uma pessoa incrível. Se você é pastor, você é o melhor pastor. Você é o pai espiritual. Você é o líder que ajuda. De repente, a cabeça dessa pessoa, ela vira. E ela começa a ficar falando mal de você para todo mundo. Ela começa a ficar falando que você... Ai, mas é porque eu pedi uma oração e ele não fez. Mas é porque eu pedi para uma ajuda e ela não deu. A pessoa muda do nada. Dentro de casa, é a mesma coisa. A pessoa, o seu marido tá bem, a sua esposa tá ok, o teu filho, a tua filha tá suave, tá tudo bem com vocês em casa. Só que daqui a pouco a pessoa se transforma. Isso acontece por quê? É uma influência demoníaca desse espírito maligno de Oxóssi, que ele também é conhecido como São Jorge. Aí a pessoa é cheia de ira, a pessoa fica aquela pessoa iracuda que se fala. A pessoa tá bem, daqui a pouco ela começa a te maltratar do nada. Por que isso acontece? Porque essa pessoa tem feridas emocionais que não foram tratadas. E essa é a porta de legalidade aberta para que esse espírito demoníaco venha vir sobre a vida dessa pessoa e comece a trazer o quê? Confusão, rebelião, distração. Esse espírito também traz contaminação do profético. Porque esse espírito, a pessoa começa a se tornar, ela fica vitimista. Ela é uma pessoa totalmente vitimista. Ela é vitimista, sabe? E aí, ela, por ser vitimista, o que acontece? Ela é tão autossuficiente de si, porque vamos lá, deixa eu voltar aqui para explicar melhor para vocês até chegar no vitimismo. Uma pessoa que não tem uma ferida tratada, ela continua vivendo normalmente, ok? Em nome de Jesus nós vamos orar, amém? Em nome de Jesus nós vamos orar por ela, Kelly, amém? Nós vamos orar por ela, amém? Nós vamos orar no final da live, nós vamos, em nome de Jesus, eu já declaro e profetizo cura, mas nós vamos orar, amém? Então vamos lá, para mim não me perder aqui no meu raciocínio, tá? Uma pessoa que ela tem ferida emocional, ela consegue ter uma vida normal, entre aspas, tá? Ela consegue ter uma vida normal. Só que dependendo de situações, dependendo de ambientes, dependendo de lugares de onde ela está, aquela ferida, ela começa a tomar vida novamente. E esse espírito demoníaco, ele se alimenta dessa ferida não curada. Então, um exemplo, a pessoa ela se move muito, ela é muito usada por Deus. Ela é uma pessoa que tem ferida, ela é uma pessoa que tem ferida, mas ela se move muito por Deus, Deus usa ela, mesmo ela sendo ferida, ela vai lá, ela ora, ela profetiza, porque às vezes ela se move no profético, ela tem um chamado profético, amém? Então, às vezes ela entrega a palavra, às vezes o que ela fala dentro da comunidade ou dentro da própria casa, as pessoas dão muito crédito porque ela é uma pessoa sábia. Só que a partir do momento em que essa pessoa começa a ser confrontada, a partir do momento em que essa pessoa as pessoas começam a ir um pouco, quando fala assim, vai lá e confronta algo que ela disse, aí ela já cai no vitimismo. Aí ela já começa a se fazer de vítima. Ai, mas é porque, ninguém me entende. Mas como que pode? Porque ela não aceita ser contrariada. E aí o que acontece? Esse espírito de Oxóssi maligno, ele vem e domina a vida da pessoa.
Aí o que acontece? Essa pessoa começa a ficar andando na bipolaridade, uma hora ela tá bem, outra hora ela tá mal. Aí o profético dela começa a ser atacado e manipulado por esse espírito. Entenda, o que esse espírito maligno faz? Esse espírito maligno, ele pega pessoas que já têm chamado profético, que já têm essa sensibilidade natural no espírito e contamina. A pessoa continua falando, amém? As coisas como se fosse Deus, mas ela já não está mais escutando Deus. Então nós entramos dentro de um mês, que é um mês terrível para esse espírito vir e dominar os filhos do Senhor. Aí ela traz contenda. A família está unida. A igreja está unida. Só que por conta de algo, uma ferida dela que não foi tratada lá do passado, às vezes veio de uma rejeição de infância, às vezes veio de uma rejeição mesmo de útero. Ela foi rejeitada quando estava ali, quando foi concebida, né, quando teve a concepção dela. Aquilo ali não foi tratado. E aquilo ali se tornou alimento para esse espírito demoníaco ficar perseguindo a vida desta pessoa. E esse espírito é um espírito territorialista. Por que um espírito territorialista? Ele vai fazer com que todas as portas sejam fechadas sobre a vida dessa pessoa. Ele vai fazer com que isso seja fechado. E isso precisa ser quebrado. E como que quebra? Nós vamos fazer uma oração aqui. Mas para quem está lá no grupo, amém? Nós vamos orar o mês inteiro destronando esse espírito maligno. Porque ele também tem a influência de Apolo nesse mês. Amém? Então, povo de Deus, nós precisamos entender o que aconteceu aqui com Seba. O que aconteceu aqui com Seba é exatamente o que acontece no meio do povo de Deus nesse dia, nos dias atuais. É um espírito de confusão, é um espírito de contenda. Ele era desordeiro. Ele fez aquilo para trazer bagunça. O chofar só soava quando era algo sério, quando era para o povo levantar acampamento e bater em retirada e ir para a guerra. Ele fez uma guerra entre os próprios dele, entre os irmãos dele. E isso é o que acontece, amém? Dentro da igreja nos dias de hoje. É por isso que há tanta divisão dentro das igrejas, dentro do corpo. Porque as pessoas não são curadas emocionalmente, as pessoas não são tratadas de suas feridas emocionais, as pessoas não são tratadas, amém? Dentro da alma. E são inseridas em postos, em cargos, do qual não é para ela estar ali naquele momento, porque ela não foi tratada. Então o Senhor, ele quer primeiro, em nome de Jesus, amém? Ele quer primeiro trazer libertação e trazer cura para que não haja contaminação no meio do arraial e não aconteça o que aconteceu aqui. Amém? Vamos continuar. Para entrar no grupo, irmã, é só me mandar no privado. Amém? Igual o Theo colocou aí, tá? Coloca no privado o seu DDD e o número do seu telefone, que aí a gente te adiciona no grupo. Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 14. Então Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel, de Bet-Macá, e todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. Uma pessoa que carrega esse espírito demoníaco, ela tem um fácil poder de persuasão. Ela é muito fácil de falar, ela tem facilidade de falar, ela tem facilidade de fazer com que as pessoas sigam a ela sem esforço nenhum. Ela é muito fácil de persuadir os outros. O que ela faz, o que ela fala, o povo compra. O que ela faz, o povo vai lá e começa a seguir. Por quê? Lembra que ela é uma pessoa que ela tem unção, né? Ela tem o dom, na verdade, de falar. Tudo que ela fala, o povo concorda. Então o povo vai lá e abraça tudo que fala. Porque o espírito também intensifica isso. Então olha lá. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel, de Bet-Macá, e todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel, de Bet-Macá, e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro,
uma mulher sábia bradou da cidade: ouve, ouve, dizei a Joabe, vem aqui para eu conversar contigo. Ele se aproximou dela e a mulher indagou: és tu Joabe? Ao que ele replicou: sou. Ela acrescentou: escuta, pois, as palavras da tua serva. E ele assentiu, dizendo: estou ouvindo. Então ela falou: antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho na cidade de Abel. E era desta maneira que se encontrava solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que desejas arruinar a herança de Yahvé? Respondeu Joabe: não é este meu desejo. Longe de mim querer destruir ou arruinar esta cidade. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que o entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disto, a mulher replicou a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, que lhe instruía seu bom senso. Em seguida, degolaram a Seba, filho de Bicre, e arremessaram a cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar o chofar, a trombeta e seus soldados, e se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua tenda. E Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. Povo de Deus, durante uma perseguição, durante uma batalha, durante uma guerra, você tem que ter alguém que seja sábio. Amém? Nós temos que agir com sabedoria. E às vezes Deus vai usar pessoas para instruir com esta sabedoria, que foi o que aconteceu aqui com Joabe. Deus aqui levantou essa mulher, que era ela, a mulher, no versículo 16, aqui na terceira palavra diz, uma mulher sábia bradou da cidade, uma mulher sábia bradou. Você que pede sabedoria para o Senhor, você não pode ficar com a sua boca fechada. Porque às vezes aquilo que o Senhor derrama sobre a sua vida é resposta de batalha e de comando para alguém que está passando por uma peleja, para alguém que está passando por uma guerra, ou para você mesmo, ou dentro da tua igreja, ou dentro da tua casa. Nós precisamos entender, povo de Deus, que um exército para ter vitória, que um exército para poupar danos maiores, a demais pessoas tem que ter sabedoria. E às vezes o Senhor vai usar pessoas de fora do seu exército para liderar você, para liberar uma palavra de sabedoria sobre você. Povo de Deus, nós precisamos entender que Deus levanta pessoas para nos entregar a vitória. Existem momentos em que você vai ter que ir lá, amém? E ferir. Vai ter momentos em que você vai ter que ir lá e lutar. Quando eu digo ferir, não é o ferir o teu inimigo carnal, mas ferir o espírito maligno que está atuando sobre aquela vida, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das trevas. Vão ter momentos em que vai ser você, mas vai ter momentos em que o Senhor vai levantar pessoas com sabedoria para te instruir o que você deve fazer. O que eu estou querendo dizer é, você tem que ser humilde o suficiente para entender e receber ali a orientação como Joabe foi, amém? E você também tem que ser maduro suficiente e também ousado ou ousada suficiente para abrir a sua boca e falar o que precisa ser dito, seja quem for. Porque aqui essa mulher, ela poderia ter tido medo de ir lá e confrontar o general do exército de Davi. Mas onde já se viu eu ir lá e falar com Joabe? Cara, ele é um general de guerra, ele sabe o que tem que fazer. Como que eu vou lá e vou confrontar que o que ele está fazendo pode ser errado? Pode dar errado, que foi o que a gente continuou lendo aqui. Se você não entendeu, eu vou explicar o que o Senhor está querendo dizer, amém? Você não pode ter medo de ser boca de Deus para falar com quem quer que seja. Se você está vendo que aquela situação ali vai dar ruim, Deus te instruiu com sabedoria e ousadia para você fazer o que precisa ser feito. Assim como essa mulher sábia. Ela foi lá e resolveu o problema.
Às vezes a resolução do problema está na tua mão. Só que você se acha incapaz. Só que você se acha uma pessoa que, onde já se viu? Mas a pessoa vai ouvir a mim. Deixa eu te falar. Quando você está debaixo do Espírito Santo de Deus, a pessoa ouve. Porque não é você que está falando, é Deus que está falando através da tua boca. Você só precisa abrir e falar. Você só precisa abrir e comunicar aquilo que está sendo derramado do mais altos céus. Porque o Senhor fala, Senhor, mas eu não sei, né? Aí o profeta vai lá e diz, Senhor, mas eu não sei falar, que foi o que aconteceu com Moisés, mas eu não sei falar, mas eu vou à sua frente, eu falo. Você não vai precisar falar. E glória a Deus que a gente não sabe falar. Porque quando a gente sabe falar, a gente fala as coisas da nossa convicção e do nosso conhecimento humano. Mas quando nós estamos debaixo do Espírito Santo de Deus, é Ele quem fala por vós, por nós. É o Espírito Santo de Deus que fala na nossa boca. Então você não precisa temer, porque a responsabilidade não será sua, a responsabilidade é de Deus, de tudo aquilo que sai da sua boca. Porque é Ele que está colocando. Essa mulher aqui, ela era uma mulher sábia, e ela não teve medo de tomar posicionamento dela para guardar o quê? A casa dela, para guardar a família dela e, consequentemente, a comunidade dela. Nós acabamos de ler aqui. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel porque desejas arruinar a herança de Yahvé? Povo de Deus, ela não teve medo de ir lá e debater com Joabe. Ela não teve medo de ir lá e conversar com aquele que era o general do exército. Ela sabia que ela poderia resolver o problema e não trazer complicações maiores para dentro daquela cidade. Porque naquele tempo sobrava espada para todo mundo. Era estardalhaço para todo lado. Era assim que acontecia no Antigo Testamento. Quando havia guerra, a aldeia toda, o arraial todo entrava em guerra. E aqui ela, cheia de sabedoria, ela foi lá e falou, não, pode deixar que eu vou resolver aqui o problema para você. Às vezes você está com a resolução do teu problema, do problema da tua casa, do problema às vezes da tua igreja, nas tuas mãos, e você não libera porque você tem medo. E você não fala porque você acha que você não vai ser ouvido. Entenda algo. O seu papel é falar. Se a pessoa vai ouvir ou não, aí é responsabilidade dela. É ela, com Deus. Mas o seu papel você fez. Mas eu te garanto que quando é o Deus vivo de Israel falando, a pessoa sente, a pessoa sabe que é de Deus. E a pessoa vai lá e ela faz exatamente como foi ordenado a fazer. E a vitória vem. Nós precisamos ter estratégias. Amém? Nós precisamos ser estrategistas. O mundo espiritual é uma grande batalha, é uma grande guerra, entenda. Enquanto você estiver aqui na Terra, você está dentro de uma batalha espiritual. E para quem não acredita em batalha espiritual, eu não sei que mundo vive, porque ela é real. Porque o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo nos alerta em Efésios, a vossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das trevas. Então nós estamos constantemente dentro de um ambiente do qual é o bem lutando contra o mal. Satanás tentando, né? Ele sabe que ele é um derrotado, mas tentando destruir a criação. Satanás tentando destruir os filhos de Deus, porque ele já sabe que no grande dia ele será preso no inferno, mas até lá ele tenta destruir a minha vida e a tua vida e enfraquecer a noiva de Cristo. Então nós estamos constantemente dentro de uma batalha espiritual, e eu preciso que você aprenda, meu irmão e minha irmã, a se posicionar dentro dessa batalha, com estratégias. Michele, como que eu aprendo? Você tem que ler a palavra. Você tem que estudar. O Antigo Testamento, principalmente, te ensina sobre batalha. É o Antigo Testamento. O Novo Testamento te ensina a você ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, a você ter uma natureza e uma mente de Cristo, uma mente renovada sem pecado, buscar a santificação, cuidar da noiva, ser edificado no Cordeiro, a ter uma nova natureza, matar a natureza adâmica para ter a natureza de Cristo. Tirar o DNA contaminado do pecado e ter um DNA do Cordeiro. Amém? O Novo Testamento é a graça.
O Velho Testamento te instrui e te ensina a você se posicionar para você chegar na estatura de varão perfeito. Porque é aqui que você vê todas as guerras, é aqui que você vê todas as batalhas, é aqui que você vê as estratégias que Deus dava para os filhos de Deus para ganhar todas as batalhas. Começou tirando o povo hebreu do Egito. Começa de lá, desde do Egito até os dias de hoje. Nós estamos continuamente dentro de uma batalha, do qual Satanás quer nos tragar, do qual Satanás quer nos deixar cativos no Egito, e Deus está lá com o Cordeiro crucificado, ressurreto, amém, para libertar e liberar vida sobre nós. Mas para isso, para que a gente tenha plenitude e vida em abundância, você precisa saber batalhar, saber pelejar, saber orar. Eu não estou falando que você tem que fazer um curso de intercessão, que você tem que fazer um curso de batalha espiritual. Porque se você ler a Bíblia, tudo o que você precisa saber está aqui. Para quem está fazendo os nossos devocionais há mais tempo, viu que muitas orações, elas já estão prontas aqui. As orações já estão prontas. Senhor, traz confusão ao arraial do inimigo. É uma oração. Você está decretando, a partir da palavra, que o Senhor está trazendo confusão ao arraial do inimigo. Qual é o arraial do inimigo? O inferno. Então, ele vai trazer confusão ao arraial do inimigo, confusão no meio dos demônios, e eles não vão conseguir te ver, eles não vão conseguir te acessar. O problema é que nós fazemos orações mecanicamente, de forma mecânica. Orações que a gente aprendeu e viu outras pessoas fazendo, e a gente só vai replicando, sabe? A gente só vai replicando aquilo que a gente ouviu. Deixa eu te falar. A palavra é a tua espada. A palavra de Deus diz, lá em Efésios, vestir a armadura do Senhor, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra. Então, é a espada da palavra que vai fazer com que você vença qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de guerra. É o quê? Declarando a palavra de forma estratégica. Nós precisamos entender que Deus, ele é o maior estrategista que existe. Debruce nas escrituras do Antigo Testamento e veja como que Deus agia em cada batalha. Não viva apenas de Novo Testamento. Infelizmente, o Antigo Testamento não tem o valor que ele deveria ter. As pessoas não esmiuçam a palavra do Senhor do Antigo Testamento da forma como deveria ser esmiuçada. Porque se esmiuçasse, a igreja não estava do jeito que está hoje. Se as pessoas lessem a palavra, comessem a palavra, de Gênesis a Apocalipse, a igreja não estava como está hoje. A igreja estava fluindo nos dons, sinais, prodígios e maravilhas. A igreja estava governando sobre a face da terra da forma como ela foi feita para ser. Mas não está. Porque o povo vive de versículos isolados, que é um alimento raso, que é um alimento de fácil digestão. E o evangelho, ele não é de fácil digestão. Ele tem que te dar indigestão. Você tem que ficar indigesto. Você tem que se alimentar da palavra no todo, para você ficar indigesto e essa indigestão te trazer tipo, cara, o que está acontecendo? Eu preciso fazer algo para mudar. Eu não posso mais ser conivente com o que está acontecendo dentro da igreja. Eu não posso ser mais conivente com o que está acontecendo dentro da minha casa. Eu não posso mais ser conivente com as coisas que estão acontecendo aí fora e eu não fazer nada. A partir do momento em que você receber isso dentro do teu espírito, mostra que você cresceu espiritualmente e você se tornou um homem maduro pelo espírito e não maduro pelos conhecimentos teológicos de homens. Porque a maturidade do espírito traz transformação. A maturidade do espírito traz transformação de caráter. A maturidade vinda do espírito. A maturidade adquirida de conhecimentos humanos faz com que você mude de lugar, mude de posicionamento, mude de pensamento, mas não traz transformação. Por quê? Porque você vai ser facilmente levado
por qualquer outro tipo de pensamento que venha e seja conivente com o teu. Então é por isso que as pessoas não são libertas, é por isso que as pessoas não são, amém, transformadas, e é por isso que está uma grande bagunça. Porque você vai de acordo com aquilo que você viveu a vida inteira. Ah, isso daqui, esse pensamento combina com o meu pensamento. Ok, eu vou caminhar seguindo isso. Só que aí deixa a palavra de lado. Agora, quando você vai e você é transformado pelo Espírito, você pode ouvir a minha colocação, você pode ouvir a colocação do João, mas você vai colocar sobre a luz da Bíblia e você vai seguir aquilo que a Bíblia está falando. E aí você vai ser transformado e vai ter a mente de Cristo. E aí você vai caminhar em santificação. E aí você vai caminhar na plenitude até chegar na estatura de varão perfeito. Para isso acontecer, você precisa se alimentar de Gênesis a Apocalipse. E não somente de versículos que vão massagear o teu ego. Tratar na superficialidade. Amém? Vamos lá, capítulo 23. Os altos oficiais de Davi. Joabe era comandante supremo do exército. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe dos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o arauto e conselheiro do rei. Seva era escrivão e secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Eira, da cidade de Jair, também ministrava como um dos sacerdotes na corte de Davi. Amém? Agora vamos lá. Capítulo 21 de 2 Samuel. A fome castiga Israel. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Yahvé, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e da sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Deus aqui não tinha mandado Saul matar aquele povo. Ok? Então vamos lá. E outro ponto. A gente consegue perceber que a fome só veio numa época à frente. A fome não veio quando Saul estava no poder, quando aconteceu, amém, aquilo, que ele matou o povo gibeonita. A fome não veio naquela época. Mas a consequência do ato de Saul veio anos depois. E persistiu a consequência por 3 anos. Então Israel passou fome por 3 anos, por algo que aconteceu lá no passado. Então vamos lá. Davi indagou aos gibeonitas: que quereis eu que vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Yahvé? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu vos compreendo. O que disserdes, eu vos farei. Eu vou-lo farei. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executemos perante Yahvé na cidade de Gibeá de Saul, no alto monte de Yahvé. O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa dos juramentos de lealdade feito perante Yahvé entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia, o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que Aia tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai e de Meolá. E entregou-os nas mãos dos gibeonitas, e estes os enforcaram no alto do monte diante de Yahvé. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa
Bat-Raia, Rispa, filha de Aia, tomou um pano grosseiro e estendeu sobre si, como abrigo, no alto de uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Quando Davi tomou conhecimento de que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos representantes dos cidadãos de Jabes Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi tirou dali os ossos de Saul e o seu filho Jonatas, e os juntou aos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, os dos seus filhos Jonatas e os dos que tinham sido executados na terra de Benjamim em Sela, no túmulo de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade. E depois disso, Deus compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Então vamos lá. Povo de Deus, o que a gente precisa entender aqui é, amém? Aqui a gente viu que o povo precisava se arrepender do pecado. O povo precisava, Davi precisava fazer algo para reparar algo que Saul tinha feito lá no passado. Amém? Gente, nem dá a aleja. Eu nem li aqui o que o abençoado estava colocando, amém? Mas não, dependendo dos comentários aí, gente, nem olha, porque isso é para tirar o foco, isso é para roubar, amém? Aquilo que o Senhor está fazendo. Porque quando a luz chega, as trevas, elas ficam totalmente agitadas. Por quê? Satanás não quer que você saiba da totalidade da verdade da palavra. Ele quer que você se alimente do pouco, do raso, que você fique tomando leite espiritual para a sua vida inteira. Eu nem sei o que essa pessoa colocou aí, mas ele envia os secretários, porque são pessoas enviadas, né? Porque, né? Então, Satanás envia os secretários justamente para tirar o foco, justamente para roubar roubar a atenção de vocês, porque ele não quer que vocês saibam da totalidade. Ele não quer que vocês se aprofundem no conhecimento. Ele não quer que vocês saiam, amém, do leite espiritual. Ele quer que vocês fiquem no raso, porque uma pessoa que não tem conhecimento vai ficar no raso, vai ficar na superficialidade, vai continuar tendo uma vida mediana pro resto da vida, sem se aprofundar na plenitude daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, povo de Deus, quando entrar um secretário assim, não veja, não dê ouvido, porque é para roubar a atenção de vocês. Entenda, não sou eu que estou falando, eu estou lendo a palavra. Não sou eu, entenda isso aqui, não sou eu que estou profetizando, não sou eu que estou falando do meu conhecimento, eu estou falando da palavra. Então eu não estou falando nada fora daquilo que o Senhor está pedindo para falar, porque eu estou lendo a palavra. Vocês conseguem entender como que ele age? Vocês conseguem entender como que ele age para roubar a atenção? É durante a leitura da palavra. Eu só não tiro aqui os comentários, eu só não privo os comentários, porque às vezes vocês fazem pergunta, e às vezes o Senhor usa vocês com alguns versículos para complementar aquilo que está sendo falado. Mas não percam. E outra coisa, nesse mês, o que mais vai ter vai ser distrações. Não aqui nessa live somente, mas em tudo. Esse mês vai ser um mês de distrações. Eu já volto aqui para a leitura. Mas esse mês vai ser um mês de distração, para fazer com que você perca o kairós do Senhor. Vai ser muita informação, vai ser muita coisa. Já começou com esses negócios de morango do amor, com Bob Goods, com tudo isso, com aquilo. É distração. É para você perder o kairós, é para você ficar ligado em trend, é para você ficar ligado às coisas que estão acontecendo no mundo e perder o que está acontecendo no mundo espiritual, porque o mundo espiritual está agitado.
Então, esse mês é um mês de distração. Amém? Então, cuidado. Vamos lá. Voltando aqui. O que está acontecendo aqui, o que aconteceu nessa passagem, nós estamos vivendo hoje. O que está acontecendo aqui, que nós acabamos de ler, nós estamos vivendo hoje, durante o período da nossa nação, do que nós estamos para viver. Por quê? Aqui, Saul trouxe algo sobre o povo de Israel por conta de um alto zelo que ele teve. Porque ele era rei de Israel e ele queria fazer com que aqueles gibeonitas ali, então a fome veio por causa da atitude de Saul. A fome veio por causa da atitude de Saul. E de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Então, por um excesso de zelo, por Saul achar que ele deveria proteger Israel, ele foi lá e acabou com os gibeonitas, e não era para ele ter feito isso. A partir de então, o Senhor liberou um decreto, vai haver fome, que não aconteceu naquele tempo, mas aconteceu no reinado de Davi, e esse período se estendeu por 3 anos de fome. Vamos trazer isso para os nossos dias atuais. Oi, filha. Tá bem. Vamos trazer isso para os nossos dias atuais. Nós estamos aqui, amém? Para entrar num período crítico da nossa nação. Bem abaixo. Nós estamos aqui para entrar num período crítico da nossa nação. Nós estamos para viver, amém? Coisas aí, taxação, pode ser que cause falta de alimento. Tem uma série de coisas que possa ser que aconteça. Mas o Senhor pede para que a gente faça uma coisa. Que a gente venha orar e clamar em arrependimento. Em arrependimento pelas faltas cometidas por aqueles que estavam no poder. Nós vamos orar para que a glória de Deus desça? Vamos. Mas também nós vamos orar para que a justiça do Senhor aconteça. Povo de Deus, ontem o Senhor, ele pediu para que a gente ore aqui na live pelo Brasil, em unidade, durante todo esse mês. Como corpo. Amém? Como corpo. Nós precisamos orar pelo Brasil. Não para que não aconteça o que está para acontecer, mas em arrependimento por conta do mau posicionamento dos líderes e governantes que contaminaram a terra e está trazendo consequência. Só que a palavra do Senhor diz que se a gente se humilhar, 1 Crônicas, se eu não me engano, que se a gente se humilhar, se arrepender dos maus caminhos, ele se virá, ele vai ouvir as nossas preces e ele trará a resposta, ele trará, amém? A libertação, ele trará a cura. Então, povo de Deus, aqui o que Davi fez foi exatamente isso, de uma forma diferente? Sim, por que de uma forma diferente? Porque naquela época era sangue por sangue. Naquela época era diferente. Isso mesmo, irmão, Deus abençoe. É isso mesmo, 2 Crônicas. Depois a gente lê aqui, amém? Vou até deixar aqui separado para a gente ler. Obrigada, irmão. 2 Crônicas 7,14, é isso mesmo. Aqui, no Antigo Testamento, as coisas eram resolvidas de uma forma totalmente diferente. Amém? Era resolvido como? Sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Hoje não. Hoje nós temos o Messias. Hoje o Cordeiro se fez maldito naquela cruz para que a gente tivesse, amém? Autoridade, para que a gente tivesse posicionamento e para que a gente pudesse clamar e viver na graça, e que o Senhor perdoaria os nossos pecados. Hoje o Senhor perdoa os nossos pecados. Hoje nós não precisamos mais fazer derramamento de sangue de ovelha, de boi, de cordeiro, de rolinha, não. O sacrifício todo foi feito naquela cruz. Mas nós precisamos orar em arrependimento pela falta cometida daqueles que estavam com o poder em suas mãos. Aí vai ter pessoas que vão estar debaixo de uma opressão que vai falar assim, pô, mas o cara que errou e a gente que paga a conta,
E aí eu quero trazer a realidade. Foi você que pecou e quem pagou a conta foi Cristo. Foi você que errou e quem pagou a conta foi Cristo. Será que você não pode tirar 5 minutos do seu dia e orar pela nação do qual você mora? Mesmo que outro tenha errado? Mesmo que outro tenha feito errado? Jesus também não matou. Jesus também não fornicou. Jesus também não roubou. Jesus não adulterou. Jesus não mentiu. E nem por isso ele deixou de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então, se você ainda tem esse tipo de pensamento, você precisa pegar sua cruz e morrer para si mesmo. Porque Jesus também não tinha culpa dos seus pecados e nem dos meus. E ele fez o que precisava ser feito. Vocês conseguem entender como que um evangelho raso, como que um evangelho fundado em conhecimentos teológicos somente, não com o espírito, faz com que a pessoa não consiga tirar 5 minutos para orar pela nação, porque fala, mas não é culpa minha. Jesus também não tinha culpa nenhuma dos meus pecados, e ele foi. Agora, um evangelho estruturado e baseado na palavra faz com que você amadureça no espírito e fala, cara, não, eu preciso fazer algo, eu preciso me colocar na brecha, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso ter as mesmas atitudes que Cristo teria, porque isso mostra que eu sou uma nova criatura, isso mostra que eu sou um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. É ter um coração que se compadece com a dor do próximo. É ter um coração que vai lá e ora pela nação, mesmo que você não tenha participação naquilo. Porque isso já não diz mais respeito a você, mas diz respeito a um bem comum. Diz respeito ao corpo, diz respeito à igreja. E deixa eu te falar algo. Quem pode mudar o que está para acontecer nesta nação e o que está acontecendo nesta nação é só Cristo. E se os filhos não clamar, quem é que vai clamar? E aqueles que conhecem a verdade, se não fizer, quem é que vai fazer? Então a gente não pode ter esse pensamento egoísta de que, tipo, eu vou ficar orando pela nação. Entenda. Deus não está pedindo para você dar o seu dinheiro. Deus não está pedindo nada. Deus está pedindo 5 minutos, 1 minuto, 60 segundos do seu dia para você orar, para que a justiça do Senhor venha, para que você se arrependa perante ao Senhor em prol de todos. Foi eles que pecaram? Foi eles que pecaram. Eles que conduziram mal? Eles que conduziram mal. Foram eles. Amém? Só que nós, como novas criaturas, nós, como homens e mulheres, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que tem a mente de Cristo, nós precisamos fazer aquilo que Cristo faria. Interceder, orar, pedir para que o Senhor venha com a misericórdia sobre aqueles que precisam de misericórdia e juízo sobre aqueles que precisam de juízo. Porque é assim que o Senhor faz. Senhor, venha com a espada do juízo para aqueles que precisam da espada do juízo. Porque a gente também não pode pedir misericórdia para aquele que ainda está fazendo o que é errado. A pessoa precisa se consertar. Amém? Então vamos lá. Então, quando a gente acabar aqui, a gente vai ter um período, tá? Aquilo que o Espírito Santo conduzir. O tempo que o Espírito Santo conduzir. Se for 1 minuto, vai ser 1 minuto. Se for 2 minutos de oração, vão ser 2 minutos de oração. Se você precisar sair, saia, não tenha problema. Mas nós precisamos fazer aquilo que o Espírito Santo tem direcionado. Não somente a mim, mas o Espírito Santo tem direcionado diversos homens e mulheres que escutam a voz do Senhor. Clame pela nação. Clame pela nação. Se arrependa dos maus caminhos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que foi o que o irmão colocou. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e os seus erros, e curarei a sua terra. E curarei a sua terra. Está dizendo que não vai acontecer o que tem que acontecer?
o alinhamento de quem deve pagar o que deve, de quem ser preso, ser preso? Não está falando, mas está falando que se a gente se arrepender, o Senhor vai se inclinar dos mais altos céus e Ele vai curar a nossa terra. E deixa eu te falar, aqueles que se posicionam na torre de vigia, aqueles que se posicionam e oram, o Senhor se agrada de ti. O Senhor se agrada de ti. Você está falando que aqueles que não orarem, o Senhor não se agrada? Não é isso. Mas tem um cuidado especial. Aqueles que estão no centro da palavra de Deus, fazendo aquilo que o Espírito manda e ele escutou e faz, é diferente. Porque mostra que você é obediente. E Deus ama as pessoas obedientes. Deus ama todos. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama todos igualmente. Mas você há de convir comigo que aquele que anda na obediência da sua palavra é diferente. Tem um peso a mais. Porque você está fazendo aquilo que agrada ao Pai e não que agrada a tua carne. Porque mostra que você já amadureceu. Porque mostra que você já saiu do nível raso do evangelho, de tratar a tua alma, você já saiu do nível de fazer oração para Deus resolver só os seus problemas, porque você entendeu que se você buscar a face do Pai, consequentemente os seus problemas serão selecionados. É isso que o povo não tem, que tem dificuldade de entender. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se você buscar ter relacionamento, se você buscar ter intimidade, automaticamente as coisas vão ser organizadas dentro da tua casa. Mostra que você não vai ter problema? Não, não mostra isso, mas mostra que você confia em Deus suficientemente de deixar que Ele organiza tudo que precisa ser organizado. Porque você está cuidando das coisas com zelo. Você está fazendo as coisas do Pai com amor. Amém? Então vamos lá. Lutas contra os filisteus. Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi desceu com sua guarda. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isvi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa, que prometera matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbenod pesava cerca de 4 quilos. E, além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Mais tarde, ocorreu ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Uzate, matou também um gigante, filho de Rafa, chamado Safi. Ainda em Gobe, no outro embate contra os filisteus, Elanã, filho de Jaré-Oregim, Tecelão Jair, de Belém, matou Lame, o irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate, e ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 dedos ao todo. Certo dia, ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes, filhos de Rafa, de Gate, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Povo de Deus, todos os gigantes foram aniquilados por Davi e seu exército. Todos os gigantes que circundavam aquela região, eles foram destruídos e aniquilados por Davi e os seus exércitos. Não existe nada, nenhum gigante, nenhum problema que você não possa vencer, desde que você esteja posicionado. Esse gigante que se levantou sobre a nossa nação, por conta de posicionamento, esse gigante que tem se levantado, amém? Contra esta nação, porque quer autoridade, porque quer domínio, não é nada perante o Deus vivo de Israel. Não é nada. Esses principados e essas potestades que estão tentando vir sobre a nação não são nada
perante o Deus vivo de Israel. Porque não há ninguém como ele. Porque não há ninguém maior que o Deus vivo de Israel. O problema é que a gente, às vezes, dá crédito demais para o inimigo. O problema é que a gente vai lá e a gente acha que quem tem mais força são as situações, é os espíritos malignos, é a inveja, é a obra de macumbaria, é não sei o quê. E não é. Entenda. Quem detém todo o maior poder, conhecimento e autoridade é Yeshua. É Yeshua. Nada vence o Deus vivo de Israel. Nada vence o Deus vivo de Israel. Nada vence o Deus vivo de Israel. Não há nada que o inferno possa fazer que vai abalar o poder do Deus vivo de Israel. Não há nada, não há nenhuma situação, não há decreto, não há nada que possa impedir o agir do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Nada vai impedir. Nada vai impedir. O problema é que às vezes a gente acha que quem é todo poderoso é as trevas, e não é. O todo poderoso é o Deus de Israel. Satanás, ele age exatamente dessa forma, para que a gente comece a pensar que Satanás, ele é forte. Ele é, gente, ele é. Nós não podemos subestimar o inimigo. Ele tem poder, ele tem autoridade, mas o maior poder e o maior autoridade é Deus. Quem é como o Senhor? Ninguém. Ninguém. Então você tem que se posicionar com autoridade. Você tem que se posicionar como alguém que sabe quem é em Cristo Jesus. Por isso que você não pode ter uma dualidade com o Cordeiro. Não tem como você estar uma hora no mundo e outra hora na igreja. Porque isso não deixa você, amém, ter uma identidade de filho lavado e remido. Você vai constantemente, se você não se santificar, se você não ler a palavra, se você não ter uma vida de comunhão, você vai ficar constantemente sendo atacado na sua identidade. E você vai ficar subestimando o poder de Deus. Entenda. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele é o justo juiz. Ele é o sol da justiça. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele fez todas as coisas. O céu e a terra está na palma da tua mão. Ele controla o ar, ele controla o vento. Foi ele que fez tudo. Ele limitou os limites da água do mar. Ele colocou as margens no rio. Ele que colocou a montanha não se move, mas se ele quiser fazer com que a montanha se mova, a montanha vai se mover. O problema é que nós focamos os nossos olhos no inimigo, achando que não, mas ele é poderoso. Ei, o meu Deus, o meu Pai, o meu Yahvé, o meu Senhor, o justo juiz, já venceu naquela cruz através do Cordeiro e não tem nada que possa abalar. Só que a igreja está dormindo, só que o povo está dormindo. O povo está pensando somente nos seus problemas. Ai, como que eu vou fazer para me alimentar? Como que eu vou fazer para pagar minhas contas? Como que vai ficar para mim andar com o meu carro? Como que eu vou pagar a conta do meu iPhone? Ora! Clama por aquele que tem poder. Clama por aquele que é justo. Você acha mesmo que se o Senhor vê homens e mulheres posicionados em Cristo Jesus, clamando por arrependimento, se colocando na brecha, fazendo algo como o Messias fez, se arrependendo por algo que não foi, amém? Que não foi culpa nossa, mas a gente está lá com a cara no pó, vestindo saco de cinza, colocando pó na terra, que representa humilhação. Você não precisa fazer isso hoje. Mas só de você estar na brecha, orando por arrependimento, você acha mesmo que Deus não vai mover? Deus vai mover. Deus vai mover. Ele só precisa de filhos posicionados. Ele só precisa de filhos que saiam da bolha, que saiam do sistema, que para de ficar pensando somente nos seus próprios problemas e pense no bem comum. Porque, raciocina comigo, se o Brasil vai bem, se a igreja está bem,
consequentemente todo mundo vai estar bem. O problema é que fica eu lutando pelos meus problemas dentro da minha casa, aí você luta pelos seus dentro da sua casa, aí o João luta pelos dele, a Maria luta pelos dela, mas a gente não se une em comunhão, em como corpo, para fazer com que o céu rasgue, para fazer com que a glória do Senhor desça sobre a terra e faça juízo sobre a nação. Porque é isso que nós precisamos fazer. O clamor de um povo pode mudar uma nação inteira, porque não é homem que muda, mas é Deus. Não é homem que muda, mas é Deus. Sabe por quê? Porque não foi homem que implantou isso dentro da nossa nação, mas foi espíritos demoníacos através de um homem que deu legalidade. É isso que o povo não entende. Ei, a nossa luta não é contra o Nine, a nossa contra o Lula, não é contra o Alexandre de Moraes, a nossa luta não é contra Trump, a nossa luta não é contra ninguém. A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores das trevas. É eles que estão assolando o Brasil, não é o judiciário, não é o legislativo, não é. É as forças demoníacas que estão atuando através da vida dessas pessoas que deram legalidade para que isso acontecesse. Então, qual é o papel da igreja? Lutar na esfera espiritual. Não é para a gente ficar fazendo agrupamento na rua, fazendo buzinaço. Isso não muda. Isso traz o quê? Caos. Em vez de fazer buzinaço, por que não reúne e vai orar? Por que 1 milhão de pessoas não se reúne e vai orar? E vai clamar para que caia fogo do céu? Senhor, nós estamos aqui posicionados, Pai. Que se faça justiça, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem e o mesmo Deus de hoje, não muda jamais. Que eles escolham, Senhor, que venha fogo, que venha espada, o que eles querem. Que se cumpra aquilo que eles querem, mas que haja justiça. Mas que haja justiça. Justiça, justiça. O que pode mudar o Brasil é a igreja. O que pode mudar o Brasil é somente o Senhor. É a igreja tomar posicionamento de igreja. Porque a igreja deixou de ser igreja. A igreja virou comércio. A igreja virou lugar de encontro e entretenimento gospel. Vamos reunir para fazer festa. Vamos reunir para ver congresso. Vamos reunir para orar. A casa do meu pai vai ser conhecida como casa de oração. Vamos reunir para adorar. A casa do meu pai é para que suba um aroma suave às narinas do Senhor. Ei, quando a gente adora, o Senhor libera provisão, o Senhor libera graça. Só que a gente está muito preocupado com o que está faltando dentro da minha casa. Com o que está faltando se o meu marido foi embora. Gente, eu não estou falando que você não tem que orar, mas o nível é outro. O mundo espiritual, a atmosfera espiritual mudou. Ei, e o povo, a igreja está dormindo. Vamos fazer campanha. Vamos fazer campanha das 7 portas abertas. Vamos fazer campanha. Gente, em nome de Jesus. Vamos fazer campanha para orar a palavra e aprender o que o Senhor quer? Vamos fazer campanha para que a vontade de Deus se estabeleça sobre a face da terra? Vamos fazer campanha para que eu e você se arrependa dos meus pecados? Vamos fazer campanha para que eu e você para de ser hipócrita e falar que é crente, só que quando pede para orar não consegue ficar 5 minutos na presença de Deus? Vamos fazer campanha para a gente mudar nós mesmos? Ei, o que pode mudar essa nação é eu e você, que já entendeu, que amadureceu. Nós precisamos trazer a essência de volta. Nós precisamos trazer a essência de volta. Nós precisamos trazer o Espírito Santo de Deus de volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É posicionamento, é guerra. É por isso que há dias atrás o Senhor perguntou aqui na live: vocês estão disponíveis? Porque eu estou passando em revista. Eu estou separando e vou fazer convocação. Vocês estão disponíveis? Sabe por quê? Porque ele conta comigo e com você. Ele te obriga? Não. Ele vai deixar de te amar se você não aceitar? Não. Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar te respondendo. Ele vai continuar liberando tudo que você pede, porque ele te ama. Porque ele simplesmente te ama.
Mas aí eu pergunto, o que Jesus faria no seu lugar? Quando a gente tem dúvida, a gente sempre tem que fazer essa pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? A resposta é: Michele, ele não tinha nenhum pecado e foi na cruz para pagar os meus. Então, já destrona tudo, né? Então, aquele pensamento de que, quem errou foi eles lá que deram brecha. Jesus também não deu brecha nenhuma e ele pagou coisa que nem era dele. E ele não pagou pelo pecado de uma pessoa, ele pagou pelo pecado da humanidade. Você imagina o preço que foi? Então é hora da nossa mente se expandir. É hora da nossa mente ter a mentalidade de Cristo verdadeiramente. Vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar. A gente é muito bom em jejuar pelos nossos próprios. Eu vou jejuar pela minha libertação. Eu vou jejuar pelo meu problema. Mas você já jejuou pela nação? Você já apresentou um dia do teu jejum pela nação, como Esther fez? Porque aqui nós estamos literalmente como Esther. Amã fez uma forca para Mordecai. E, consequentemente, liberou um decreto de morte a todo o povo judeu. Só que Esther se levantou como uma mulher levantada pelo Senhor, totalmente posicionada, sem medo, e abriu um jejum de 3 dias, não por uma causa dela, mas por a causa de um povo. E ali o Senhor fez. O problema é que a gente está muito preocupado com nós mesmos. O mundo gira em torno do nosso umbigo. Senhor, resolva o meu problema. Senhor, resolva o meu problema. O que vai adiantar Deus resolver o seu problema se você vai estar num lugar que está rodeado de problema? Não estou dizendo que você não deve orar. Nós todos devemos orar pelos nossos problemas. Mas nós também temos que ter um senso de coletividade, de união, de igreja, de corpo. Porque só quem pode mudar essa nação, porque só quem pode mudar o que está para acontecer e trazer justiça ao que precisam de justiça e trazer graça ao que precisam de graça é o Senhor Deus de Israel. Amém? Vamos orar? Vamos lá. Povo de Deus, você ora aí, amém? Eu vou orar aqui. Você ora em concordância, você ora, deixa Deus te usar. Se você está no seu serviço, amém? Nós vamos tirar esse período agora, eu não sei quanto tempo vai ser de oração, mas eu vou deixar o Espírito Santo de Deus conduzir. E nós vamos orar aqui pela nação, amém? E depois nós encerramos e aí a gente volta na segunda-feira, amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu me coloco agora diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, subindo a torre de vigia, Senhor, juntamente com os meus irmãos e irmãs, para que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, como o corpo do Cordeiro, como a igreja brasileira, nos arrepender, Senhor, pelos pecados cometidos e pelas faltas, ó Pai, que esta nação cometeu perante a tua presença, Senhor. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, de todos os altares que foram levantados, ó Pai, a outros deuses. Nós nos arrependemos, Senhor, diante da tua presença, de tudo aquilo, Senhor, que foi oferecido, Senhor, a entidades demoníacas de consagração desta nação. Pai, nós nos arrependemos, Senhor, perante, Senhor, a beleza da tua santidade, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que foi feito, Senhor, que foi feito naquele judiciário, Pai, de todas as leis que foram colocadas, ó Deus, para trazer, Senhor, maldição sobre o teu povo, para colocar um jugo pesado sobre esta nação. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus, de toda a roubalheira, Pai, de todo espírito do roubo que foi colocado, Senhor, naquele lugar. Nós nos arrependemos, Senhor, diante da tua presença, Pai.
porque nós não clamamos quando era para clamar, Senhor. Nós nos arrependemos pela omissão da igreja, Senhor. E nós te pedimos, Pai amado, Pai querido, que se faça justiça, que o Senhor entre, Senhor, no judiciário, que o Senhor entre, Senhor, no legislativo, que o Senhor abale, Senhor, os 3 poderes desta nação, que a glória do Deus vivo de Israel resplandeça, Senhor, sobre este país, que o Senhor, ó Deus, faça resplandecer sobre nós, Senhor, o teu rosto, o sol da justiça. Senhor, nós não clamamos por misericórdia, mas nós clamamos pela tua vontade vindo, Senhor, sobre a face da terra. Que o Senhor derrame, Senhor, em nome de Jesus, o teu fogo consumidor sobre todos aqueles que necessitam, Senhor, do teu fogo. Que haja, Senhor, esperança, que haja restituição. Pai, em nome de Jesus, que as igrejas se posicionem agora, papai, como no passado, como boca de Deus, como boca, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, sobre a face da terra. Que a igreja tome posicionamento, Senhor, em nome de Jesus, para que mova céus e terras, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das trevas. E nós declaramos, Senhor, a falência de todo o sistema demoníaco que tem se instaurado sobre esta nação. Nós declaramos a falência de todo o principado e potestade que tem, Senhor, vindo, Senhor, até nós. Nós destruímos as alianças demoníacas que estão para ser feitas e concretizadas, Senhor, por conta de atos de desobediência perante a tua palavra. Nós desfazemos os laços das trevas que são feitos, Senhor, com principados, ó Pai, territorialistas de outras nações. Nós decepamos, Senhor, a cabeça do inimigo agora, assim como o Senhor fez, papai, no Antigo Testamento, assim como fez no passado. Faça de novo. Nós nos humilhamos, Senhor, perante a tua presença. Nós nos humilhamos, Senhor, rente à tua face. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, vem com a tua forte mão. Vem, Senhor, com a tua forte mão sobre esta nação. Lava, Senhor, lava da cabeça, Senhor, a planta dos pés, ó Deus. Em nome de Jesus, cada filho e cada filha tua, Senhor. Lava o Brasil, Senhor, do norte a sul, de leste a oeste, com o sangue do Cordeiro. Que se haja justiça, que se haja justiça, que se haja justiça, Senhor. É o que nós oramos e clamamos perante o teu nome, Senhor. Que o Senhor venha, papai, fazendo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aquilo que deve ser feito, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, diante do teu altar, Pai. Nós nos arrependemos pela negligência da igreja. Nós nos arrependemos, Senhor, pela negligência dos teus altares. Nós nos arrependemos, Senhor, pela contaminação, Senhor, da noiva do Cordeiro, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que se haja justiça, que o Senhor, em nome de Jesus, capacite, em nome de Jesus, com a sabedoria dos mais altos céus, aqueles que vão ser responsáveis, como homens na face da terra, a conduzir todos esses trâmites legais. Que o Senhor venha com sabedoria, que o Senhor venha derramando autoridade, que o Senhor capacite, Senhor, aqueles que vão ser levantados por ti, para que seja feito o que precisa ser feito. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor também guarde cada homem, cada mulher, ó Pai, que escutou esta live. Aqueles que permaneceram até aqui, aqueles que precisaram sair. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor coloque sobre todos novas armaduras espirituais. Que o Senhor ajuste as armaduras de cada filhinho e cada filhinha tua, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, os revista de graça, sabedoria, unção e autoridade. Hoje se levanta um novo povo. Hoje se levanta um novo exército perante a face do Deus vivo de Israel. Que o Senhor continue trazendo uma metanoia verdadeira e genuína sobre eles. Que a mente deles, Senhor, venham ser transformadas não por ensinos humanos, mas pela palavra do Eterno. Porque assim, Senhor, nós verdadeiramente seremos, Senhor, levados à estatura de varão perfeito e com a mente e a identidade de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento também, Senhor, em nome de Jesus, a vida da irmã que sofreu, Senhor, um AVC, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que os anjos ministros de cura começam a entrar, Senhor, em nome de Jesus, dentro deste hospital e começam, Senhor, a ministrar cura sobre a vida dela. Em nome de Jesus, nós repreendemos, em nome de Jesus, todo espírito maligno, Senhor, que queira vir, Senhor, trazer confusões, ó Pai,
complicações, Senhor, sobre essa vida. Eu declaro, Senhor, que não haverá, papai, nenhum tipo, Senhor, de confusão, Senhor. Não haverá nenhum tipo, papai, de retaliação, Senhor, sobre a vida da tua filha, Senhor, porque o Senhor toca as mãos dos médicos hoje. O Senhor libera sabedoria sobre eles, porque o Senhor também, papai, é o médico dos médicos, Senhor. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que esse AVC, Senhor, é para a honra e glória do teu nome e ela testemunhará o teu milagre. Não vai acontecer nada, Senhor, porque o Senhor já interviu, porque o Senhor já está com a sua forte mão, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai tocando, Espírito Santo de Deus. Nós ministramos cura como igreja, Pai. Nós ministramos cura, Senhor, como corpo. Nós ministramos cura sobre a vida da tua filha, Pai. Revigora ela agora, Senhor. Toca, papai, na mente dela. Toca no cérebro dela, Senhor. Toca em todos os vasos sanguíneos, Pai. Em nome de Jesus, surpreenda os médicos, Senhor. Porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. E nós declaramos que não haverá sequelas. Nós declaramos que não haverá sequelas. Ela não vai ficar com nenhum tipo de sequela. Em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus vivo de Israel, Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã de sexta-feira, a tua palavra, em nome de Jesus, estabelecida, Senhor, em nome de Jesus sobre nós e dentro de nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, povo de Deus, que Deus abençoe, amém, cada um de vocês. Peraí, bem. Que vocês sejam cheios da presença de Deus. Que vocês continuem bem, amém, buscando, orando, clamando. Nós não teremos live, amém, esse final de semana. Na segunda-feira nós retornamos. Mas não é porque nós não vamos estar orando aqui em unidade na live, amém, mas que você não vai continuar orando pela nação. Ore, porque juntos nós podemos mover os céus. Juntos em clamor, juntos em oração, juntos em humilhação, nós podemos fazer com que esses principados e essas potestades malignas batam em retirada desta nação e a gente vai poder viver e contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Tá para acontecer, povo de Deus. O avivamento vai acontecer. Aquilo que foi ministrado ontem sobre distribuição de riquezas vai acontecer. Mas para isso aí você temos que estar posicionados. Para isso aí você temos que ter uma mente transformada, porque senão não vai viver. Amém? Glória a Deus. Michele, nós precisamos aprender a orar. Irmãos, Deus tem colocado algo na minha mente sobre intercessão, sobre oração. Mas deixa o Senhor amadurecer. Durante esses períodos de jejum, nós vamos ter, a partir do 35º dia, amém? Nós vamos ter mais de uma live. Quem sabe o Senhor não faz, né, nessas lives privadas, algo diferente. Vamos ver o que o Senhor tem preparado, amém? Vamos ver o que o Senhor tem feito aí. E a gente faz essas lives de oração, de oração de guerra. Vamos apresentar o Senhor, amém? Glória a Deus. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, em nome de Jesus. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar sensíveis à voz do Espírito. E para quem quiser entrar no grupo de oração, é só mandar o seu WhatsApp com o número do seu DDD, porque às vezes o povo esquece do DDD, gente, que eu coloco vocês no grupo, amém? As pautas para destronar Apolo, eu vou escrever hoje, eu ainda coloco hoje, aí eu coloco no grupo, amém? Para que a gente possa destronar a influência de Apolo desse mês, amém? Tchau. Glória a Deus. Vem, filho, dá tchau. Ele quer dar tchau, gente. Tchau, tchau. Fala tchau. Deus guarde e proteja todo mundo. Tchau. Amém. Deus guarde e proteja todo mundo. Tchau. Amém? Deus abençoe, gente. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Estaremos aqui reunidos. Amém? Até mais, povo de Deus. Tô dando tchau, filho. Tchau.